Olá, amigos, hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2030. Calma, o professor Belei não está louco. Hoje não é terça-feira, 25 de fevereiro de 2030, mas de 2020 ainda. É só um exercício de imaginação. Imagine que estivéssemos em 2030. Em 2030, ao que tudo indica, se nada acontecer até lá que mude a diretriz dos acontecimentos, a tecnologia 5G estará totalmente implantada no mundo todo e os automóveis serão todos elétricos e comandados por inteligência artificial. Imagine-se você saindo de casa para o trabalho. No momento em que você entra no seu carro totalmente autômato, sem pedais, sem volante, sem nada disso, uma criança está brincando com o seu gatinho a alguns quilômetros dali, próxima a um túnel. Você entra no seu carro, vai para o banco de trás, liga o televisor e começa a assistir um seriado dos longínquos anos 60, enquanto se dirige ao trabalho. O carro te leva como um passageiro, o seu carro te leva como um passageiro para o seu trabalho, assim como o carro de todo mundo. No momento em que você chega próximo ao túnel, a criancinha que brincava com o seu gato agora está desesperada. O gato fugiu, entrou pelo túnel e a criança foi atrás. No momento em que o seu carro entra no túnel, dá de cara com quem? Com a criança numa pista e o gatinho na outra. Você está no banco de trás, agora lendo o seu jornal, sem a menor ideia do que esteja acontecendo lá fora. Nesse momento, o seu carro, comandado por inteligência artificial, terá de decidir: ou desviar para a esquerda e salvar a vida da criança, ou desviar para a direita e salvar a vida do gato. O seu carro autômato terá uma decisão moral pela frente e escolher quem pode viver e quem deve morrer. Bem, vamos voltar para 2020. Vamos voltar para o dia 24 de fevereiro de 2020, ontem. Ontem o Hot Hair trouxe uma notícia que acrescenta algo ao que foi divulgado pela Agência Internacional de Energia no mês passado, desde Paris. No mês passado, a Agência Internacional de Energia, eu trouxe essa notícia, não foi no mês passado, foi no começo de fevereiro, eu trouxe essa notícia aqui no canal Professor Belei. A Agência Internacional de Energia afirmou que os Estados Unidos foi, entre todos os países, o que mais reduziu a emissão de dióxido de carbono, CO2, etc, etc, etc. Ou seja, o país que melhor controlou as emissões de gases de efeito estufa no planeta. Agora, um detalhe. Os Estados Unidos foi acusado por ter saído do Acordo Climático de Paris, acusado por ser uma espécie de país pária na questão ambientalista. Muita gente gritou por causa disso, inclusive o argentino Bergoglio. Os Estados Unidos estão sendo responsáveis, estão se tornando responsáveis por um crime ambiental ao sair do Acordo de Paris. Ocorre que lá em Paris mesmo, a Agência Internacional de Notícias disse o contrário. Este país que saiu do acordo foi o que menos poluiu o planeta em 2019. Mas, atenção, houve um acréscimo a essa informação. A notícia saiu ontem no Hot Hair. E começa dizendo o seguinte: se você ouve a grande mídia, provavelmente pensa que o homem mau de cabelo laranja que está lá morando na Casa Branca está aumentando a poluição e destruindo o clima, porque nos retiramos do Acordo Climático de Paris.
A realidade, no entanto, é muito diferente. A Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos divulgou discretamente outro relatório dizendo que os Estados Unidos reduziram ainda mais as emissões de gás de efeito estufa em 2019 e projetam que essas emissões diminuirão mais em 2020. Então, pergunta o Hot Hair, por que a CNN não está cobrindo com as ondas de rádio essas boas notícias para que todos possam comemorar o progresso? Segue o Hot Hair dizendo, o aumento de consumo de gás natural ajudou a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 2019 nos Estados Unidos, de acordo com o relatório da USA Energy Information Administration. Você não ouviu falar disso, provavelmente. Isso ocorre porque a grande mídia e ambientalistas insistem em condenar o governo Trump por defender os combustíveis fósseis, embora os Estados Unidos estejam fazendo o melhor trabalho entre todos os países na redução de emissões emissões de gases poluentes, muito mais, inclusive, dos países que assinaram o Acordo Climático de Paris de 2015. O público pode atribuir grande parte desse sucesso ao boom fracassado, que tornou o gás natural muito mais abundante. Gás natural abundante e barato vem gradualmente substituindo o carvão, que emite cerca de 2 vezes mais dióxido de carbono. Um estudo recente da Rhodium Group decidiu que a geração de energia a carvão divulgou que a geração de energia a carvão caiu 18% no ano passado, o nível mais baixo desde 1975. Agora basta comparar a população dos Estados Unidos em 75 com a de hoje, de 2020. Foi realmente brutal a queda na emissão de dióxido de carbono provocado pela queima do carvão natural. Bem, a matéria é longa, mas podemos fazer uma síntese. Nada do que o governo Trump fizer na questão ambiental, ele pode reduzir a zero a emissão de todo e qualquer gás poluente e nem assim demoverá ou comoverá os ativistas ambientalistas da América. Porque, na verdade, os ambientalistas, não só da América como do mundo todo, são uma forma, uma versão camaleônica dos velhos comunistas da União Soviética do começo do século XX. Eles não querem nenhuma redução de gases poluentes. O que eles querem, na verdade, é transformar a humanidade, transformando a matriz energética que hoje alimenta ou sustenta a civilização, mas mais do que isso, transformando o próprio homem, tirando do homem o poder, a capacidade de decidir moralmente. Ou seja, o velho sonho que está lá, do sonho do Big Brother, o grande irmão, muito bem escrito, muito bem narrado na novela de ficção 1984 de George Orwell. O ser humano abdicará, terá, para criar um mundo perfeito e maravilhoso, terá que abdicar do seu direito de juízo moral, da sua prerrogativa de ser um agente moral. Deixe para o grande irmão as decisões que você precisa tomar. Deixe que o grande irmão decida por você o seu futuro. É isso que está em jogo. Mas você deve estar se perguntando, que ligação tem isso com o carro elétrico, com o carro da inteligência artificial e com os gases poluentes dos Estados Unidos? Tem tudo a ver. Observem essa imagem. Aqui vocês estão vendo grandes engarrafamentos. Nos grandes engarrafamentos, claro, emite-se bastante dióxido de carbono.
E, provavelmente, a temperatura nesses locais de engarrafamento são realmente muito altas. Então, portanto, para todo o ambientalista, o problema que pode ser, digamos assim, imediatamente identificado é que muita gente tem carro e o carro é um agente poluente. Nada disso é verdade. O agente poluente, ele é sazonal e muito pequeno, ele contribui numa percentagem quase insignificante para o efeito estufa, que é sempre localizado. Mas eles usam esse argumento para eliminar todo e qualquer automóvel movido por gasolina, diesel ou gás natural. Por quê? Porque vem aí um carro moral, um carro que decidirá moralmente por você. É isso que eles querem transformar o homem do século XXI, numa árvore, numa planta, o sujeito que já não tem prerrogativa moral, o sujeito que já não decide nada. Pois é, quando um motorista liga o seu carro para ir, quem sabe, daqui até ali apenas, de sua casa à padaria, ele está, sim, ciente de que terá que tomar decisões morais. Parar no sinal, respeitar a faixa de pedestres e assim por diante. Pode ser também que tenha que decidir sobre a vida, quem vive ou quem morre, mas essa é uma prerrogativa humana. O ser humano sem o direito, sem a liberdade de decidir moralmente, não é um ser humano. Ou é um escravo, ou é um vegetal, ou até mesmo um mineral. E é exatamente nisso que querem transformar o ser humano. Quando o ser humano não decide mais moralmente, nem mesmo no percurso de sua casa até o seu trabalho, é porque ele delegou a um outro essa tarefa. Quem será esse outro? Essa é a questão. Bem, os carros decidirão moralmente por nós, mas também os objetos, depois da internet das coisas, os objetos também decidirão moralmente por nós. E o que nos restará? Nos restará exatamente o que, depois que todas as coisas decidirem moralmente por nós? Restará saber quem está no fundo por trás dessa inteligência artificial. No caso dos carros é fácil. Elon Musk, esse é o senhor absoluto da inteligência artificial hoje. Mas Elon Musk, convenhamos, é só mais um joguete na mão de gente muito mais poderosa. Pois é, mas se tudo correr normalmente daqui até 2030, nós certamente deixaremos de ser livres para decidir o que quer que seja. E é exatamente isso que quer e sempre quis o inimigo de Cristo, o inimigo de Deus, a antiga serpente, nomeada lá no livro do Gênesis, a antiga serpente. Pois é, meus amigos, nós estamos sim, a cada dia que passa, num ritmo mais alucinante em direção a um mundo diabólico. Tudo isso com a sedução da tecnologia, da falsa ideia de evolução. Deus nos defenda, porque o que vem pela frente, com as antenas 5G, inteligência artificial, é para acabar com o homem, não com a humanidade. Existem outras coisas aí que estão trabalhando arduamente na redução populacional. O que vem por aí é algo mais, é acabar com o homem, a essência do homem, aquela criada por Deus. O homem está cada vez mais próximo a se tornar um vegetal. Pois é, durma-se com um barulho desses. Até depois.